INCA, o Instituto Nacional do Câncer, para o ano passado, foi de 4.820 novos casos da doença. E hoje é um dia que o mundo todo está falando sobre esse assunto na tireoide. E a gente sempre gosta de trazer essas datas para te trazer orientação. A doutora Suelen Martim é oncologista e fala ao vivo com a gente. Doutora, muito boa tarde para a senhora. Esse tipo de câncer dá algum sinal? Seja muito bem-vinda. Oi, William, muito obrigada. O câncer da tireoide é um câncer não tão comum assim e muitas vezes ele vem com sintomas muito sutis, né? A grande maioria deles, na verdade, é assintomático. E quando ele aparece com algum sintoma, geralmente é quando esse tumorzinho já está crescendo aqui na região do pescoço. Então, alguns pacientes podem sentir uma nodulação no pescoço, às vezes vem acompanhado de rouquidão, pode ter engasgos ou até mesmo uma tosse mais frequente. Mas a grande maioria dos tumores de tireoide são assintomáticos, detectado aí em algum exame de rotina solicitado pelo médico. Puxa vida, assim mesmo como a senhora explicou, ele aparece quando já está um pouquinho mais avançado, mas tem como fazer algum tipo de exame que detecte esse tipo de câncer de uma maneira mais precoce, doutora? Pela raridade do câncer, né, e até pela alta chance de cura, a gente não tem um exame de rotina para rastreamento precoce desse tumor, né? É bem importante individualizar cada caso, né? E o médico do paciente pode, através dos fatores de risco de cada um, até mesmo no exame clínico, né? Porque a tireoide a gente consegue palpar fazendo o exame clínico na consulta médica. Então, muitas vezes é direcionado mesmo para fazer um ultrassom de tireoide, que é o exame que a gente consegue ver muito bem essa glândula e detectar aí um pequeno nódulo ou um nódulo maior. E por que esse tipo de câncer, segundo a pesquisa, atinge mais mulheres do que homens, hein, doutora? Não tem uma explicação específica por que mais as mulheres, mas acomete 3 vezes mais as mulheres do que os homens. Isso estatisticamente no mundo e no nosso país, a gente tem aí uma incidência maior também nas mulheres. Então, a gente tem aí uma estimativa de mais ou menos 14 mil novos casos para o próximo triênio, segundo o Instituto Nacional do Câncer nas mulheres. E o tratamento, hein? Como geralmente é feito? A retirada total da glândula é um exemplo? Isso é uma das possibilidades, né? É importante a gente lembrar que a grande maioria dos nódulos diagnosticados são benignos e normalmente precisa fazer um acompanhamento médico. Mas se existe realmente uma suspeita de um câncer de tireoide, primeiro é feita uma avaliação através de uma punção e se há realmente essa suspeita forte ou diagnóstico, a gente indica fazer a retirada da glândula, que pode ser parcial, né? A retirada parcial da tireoide ou a retirada total. Algumas vezes também é necessário fazer o esvaziamento dos linfonodos, que são os gânglios que ficam próximos da tireoide. Mas isso, cada caso é um caso. Só para a gente finalizar, doutora, existe alguma forma de se prevenir? Bom, ele está muito relacionado, assim, com o tabagismo, também com uma dieta pobre em iodo, né? Alguns locais do nosso país têm carência do iodo, mas de modo geral, a prevalência ela é maior em pacientes que têm história familiar. Então, se alguém tem história familiar, é importante procurar o médico, avisar sobre isso. Né? Alguns pacientes que têm história de alguma radiação prévia, às vezes na infância, ou algumas síndromes genéticas. Então, geralmente são esses pacientes que a gente tem que ficar um pouquinho mais alerta em relação à tireoide. Tá certo. Doutora Suelen Martim, muito obrigado pela sua participação. Ótima tarde.